Você já se perguntou por que algumas pessoas cortam o açúcar e, mesmo assim, não conseguem emagrecer ou melhorar a saúde? O que ninguém te conta é que o verdadeiro inimigo pode estar disfarçado. Ele não está no docinho inocente depois do almoço, mas no pão fofinho, na barrinha fitness e até no molho daquela salada saudável. Sim, isso mesmo. Alguns carboidratos e amidos processados podem ser ainda mais perigosos que o açúcar puro. Eles sabotam seu metabolismo, bagunçam seus hormônios e, pior, destroem a saúde natural do seu corpo aos poucos. Parece contraintuitivo, mas é a pura verdade. Você pode estar tentando comer melhor, mas na prática está sobrecarregando seu organismo com toxinas disfarçadas de alimentos. Sabe aquela sensação de inchaço depois de comer? Ou aquele cansaço inexplicável no meio do dia? Isso pode ser o sinal de que seu corpo está lutando contra esses falsos aliados da saúde. Mas aqui está a boa notícia. Ao entender o que está por trás desses alimentos traiçoeiros, você pode mudar sua vida rapidamente. Se você está cansado de fazer dietas que não funcionam ou de investir em alimentos caros que só pioram as coisas, fique por aqui. Este vídeo vai abrir seus olhos para o que ninguém está te contando. Porque, quando o assunto é saúde, a informação certa vale mais do que qualquer pílula milagrosa. Carboidratos. Uma palavra que muitos associam ao vilão das dietas, mas a verdade vai muito além disso. Eles não são todos iguais. Os chamados carboidratos bons, como os encontrados em frutas inteiras, legumes e grãos integrais, agem como aliados da saúde natural. Eles fornecem energia estável e são ricos em fibras, ajudando a regular o açúcar no sangue. Agora, o problema começa quando entramos no território dos carboidratos refinados, aqueles que, infelizmente, dominam a maioria dos produtos industrializados. Sabe aquele pão branco fofinho e irresistível? Pois é, ele pode ser uma armadilha para o corpo. Os carboidratos ruins, como açúcares refinados e amidos processados, são absorvidos rapidamente, elevando os níveis de açúcar no sangue como uma montanha-russa, o que parece divertido, mas não é nada bom. Quando você come uma fatia de bolo ou um biscoito recheado, o corpo responde liberando uma quantidade excessiva de insulina para reduzir o pico de açúcar. Isso cria um ciclo de altos e baixos que pode levar à fadiga, fome constante e, a longo prazo, problemas de saúde, como resistência à insulina. O que poucas pessoas sabem é que até sucos de frutas industrializados, mesmo sendo vendidos como naturais, podem agir como vilões escondidos. Quer saber como melhorar isso? Simples, mas poderoso. Priorize alimentos integrais. Se gosta de um lanche rápido, opte por maçãs, castanhas ou até iogurte natural sem açúcar. Esses pequenos ajustes podem transformar sua relação com os carboidratos, porque a ideia não é eliminá-los, mas escolhê-los de forma sábia. Agora, quando falamos de um tipo específico de carboidrato, os amidos processados, a história fica ainda mais interessante. Os amidos processados são verdadeiros camaleões no mundo dos alimentos industrializados. Eles se disfarçam em biscoitos, pães, molhos prontos e até mesmo em alguns iogurtes. Produtos como o amido de milho modificado e a maltodextrina são usados para dar textura, volume e aquele toque viciante que faz você querer comer mais. O problema? Esses amidos são absorvidos rapidamente pelo organismo, causando picos de açúcar no sangue ainda mais intensos do que o próprio açúcar comum. Já imaginou tomar uma colherada de maltodextrina como se fosse açúcar de mesa? Pois é, a maioria das pessoas está fazendo isso sem nem perceber. Agora, pense comigo. O que acontece quando o corpo precisa lidar com esses picos de glicose constantemente? Ele entra em um ciclo perigoso de sobrecarga do pâncreas, responsável por liberar a insulina. No curto prazo, você pode sentir cansaço e aquela sensação de fome logo após comer. No longo prazo, a coisa complica. Muitos não entendem por quê, mesmo comendo normalmente,
acabam acumulando gordura abdominal e sentindo os efeitos de uma saúde fragilizada. É aqui que os amidos processados fazem o estrago silencioso. Para escapar dessa armadilha, o segredo está em ler os rótulos. Experimente trocar alimentos industrializados por opções naturais. Em vez de consumir produtos com maltodextrina, prefira raízes como a batata doce ou alimentos integrais. Pequenas mudanças como essas fazem toda a diferença. Agora, falando em mudanças, o consumo crônico desses amidos pode desencadear um problema muito mais sério: resistência à insulina e o perigoso acúmulo de gordura visceral. Quando o corpo recebe um excesso constante de carboidratos refinados e amidos processados, ele responde aumentando a produção de insulina. O que no começo parece apenas um esforço natural para controlar o açúcar no sangue, com o tempo se transforma em um problema grave: a resistência à insulina. Imagine tentar empurrar uma porta que, a cada tentativa, vai ficando mais pesada. O corpo tenta, mas chega um ponto em que ele não consegue mais acompanhar. Resultado: o açúcar fica preso no sangue, aumentando os riscos de diabetes tipo 2. E não para por aí. Essa resistência cria um ambiente perfeito para o acúmulo de gordura visceral, aquela que envolve os órgãos internos como fígado e pâncreas. É diferente daquela gordurinha sob a pele que a gente pode beliscar. A visceral é mais traiçoeira, porque não é visível facilmente, mas está diretamente ligada a doenças cardiovasculares. Já reparou como muitas pessoas, mesmo magras, desenvolvem problemas como colesterol alto e pressão arterial elevada? Isso tem tudo a ver com o impacto dessa gordura silenciosa. A solução começa com a alimentação, mas vai além. Incorporar atividades físicas regulares, como caminhadas diárias ou exercícios funcionais, pode fazer maravilhas na sensibilidade à insulina. Trocar refrigerantes por água e doces por frutas naturais também é um excelente começo. Mas, antes de pensar nas soluções, é importante entender como os alimentos industrializados também contribuem para depletar nutrientes essenciais. Amidos processados não são apenas fontes vazias de calorias. Eles têm um efeito colateral silencioso: roubam do corpo nutrientes essenciais. Quando você consome alimentos ricos em amidos refinados, como pães brancos ou massas instantâneas, seu organismo não está apenas lidando com picos de açúcar. Ele precisa de vitaminas e minerais específicos, como vitamina B1, vitamina D e zinco, para processar esses alimentos e tentar reverter o impacto inflamatório causado por eles. Um bom exemplo disso é a vitamina B1, essencial para o metabolismo energético. O consumo frequente de alimentos processados pode esgotar essa vitamina, resultando em fadiga constante e até problemas neurológicos. O mesmo acontece com o zinco, mineral crucial para a imunidade. Sem ele, o corpo se torna mais vulnerável a infecções e inflamações. Você já percebeu como algumas pessoas que vivem à base de fast food estão sempre doentes ou com baixa disposição? Para reverter isso, a alimentação precisa ser estratégica. Inclua fontes ricas em nutrientes como espinafre, nozes, ovos e peixes gordurosos. E, se possível, reduza o consumo de alimentos processados. Com o tempo, você sentirá seu corpo respondendo de forma mais positiva. Porém, a depleção de nutrientes não é o único problema. Esses amidos também afetam diretamente a nossa microbiota intestinal, criando um ambiente favorável ao desequilíbrio bacteriano. A saúde intestinal é um reflexo direto do que comemos. Quando alimentos ricos em amido processado chegam ao intestino, eles servem de alimento para bactérias patogênicas, aquelas que não queremos em nosso organismo. O resultado? Supercrescimento bacteriano no intestino delgado, conhecido como SIBO. Esse desequilíbrio é responsável por sintomas desconfortáveis como inchaço, gases, diarreia e, em casos mais graves, até problemas de absorção de nutrientes. Pense no intestino como um ecossistema natural. Para funcionar bem, ele precisa de um equilíbrio entre bactérias boas e ruins. Quando consumimos alimentos naturais, como fibras de vegetais e frutas,
alimentamos as bactérias benéficas. Por outro lado, ao priorizar alimentos processados, damos combustível para as bactérias nocivas. Isso cria um ciclo vicioso de inflamação, que pode se manifestar não apenas no sistema digestivo, mas também na pele, no humor e no sistema imunológico. Para recuperar esse equilíbrio, uma boa dica é adicionar alimentos probióticos, como iogurtes naturais e kombucha, à dieta. Alimentos ricos em fibras, como aveia e chia, também ajudam a alimentar as bactérias boas. Isso reforça o ponto de que a saúde natural não depende apenas do que eliminamos, mas também do que incluímos no prato. Agora, imagine o que acontece quando combinamos essas pequenas mudanças com um entendimento mais profundo dos alimentos perigosos escondidos no nosso dia a dia. Agora que você já sabe o impacto devastador que os amidos processados e os carboidratos ruins têm na saúde, a pergunta que fica é: o que você está esperando para fazer essa mudança? Seu corpo está pedindo socorro. Aquela fadiga constante, a dificuldade para perder peso, o desconforto digestivo, são sinais de que está na hora de agir. Pequenas decisões diárias, como trocar aquele pão branco por uma porção de aveia, podem ser o primeiro passo para transformar a sua saúde natural.